Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Little Bean com Revit, ao primeiro módulo que é o de Revit Architecture. E na aula de hoje vamos estar complementando alguns assuntos na aula passada, ali na área comum. Eu vou estar abrindo aqui a minha planta de térreo. Eu vou estar dando uma ocultada rápida aqui no meu arquivo DWG, para nós vermos o que nós fizemos. Pronto, nós já temos a nossa escada. Falta eu criar o acesso para a escada enclausurada, o elevador, as portas de acesso lateral e as portas de acesso frontal. Vamos estar fazendo isso na aula de hoje, ok? Então vamos lá, vou reexibir aqui o meu arquivo DWG apenas para eu ter a referência das paredes. Eu vou criar essas minhas paredes, paredes essas que são de 20 centímetros porque são paredes estruturais. Então vou estar criando. Você pode até perguntar, mas por que paredes estruturais? Porque como se trata de uma área que é de fuga caso tenha um incêndio, ou também aqui da caixa do elevador, então ele precisa ter uma estrutura. Então, para ter uma função estrutural, não depende tanto aqui de pilares, vamos estar fazendo essas paredes de concreto. Criamos aqui as nossas paredes. Eu vou estar inserindo aqui o meu elevador aqui em componente. Já tem aí no template de vocês. Elevador. Inserir ele aqui no local. Essa família ela é paramétrica. Vocês podem alterar esses parâmetros conforme o fabricante. Vocês têm que ver o tamanho da caixa, a exigência. As medidas vão mudar de projeto para projeto, a depender da sua necessidade, ok? Sempre consulte o site do fabricante do seu elevador. Eu vou colocar uma porta. Essa aqui é uma porta corta-fogo. É uma porta um pouco diferente. Que ela vai estar nessa área aqui de fuga. E uma coisa interessante sobre escadas enclausuradas, é que nos pavimentos superiores, deixa eu ocultar novamente aqui o meu arquivo DWG, apenas para explicar um ponto para vocês. Deixa eu selecionar ele. Pronto. Nos pavimentos superiores, a porta ela tem que estar abrindo para dentro da escada. Por que isso? Porque no momento de pânico, as pessoas elas vão sair dos seus apartamentos, da área comum, e vão entrar com tudo. E ela vai ter que ter esse mesmo fluxo. Aqui ela vai estar subindo e aqui vai estar descendo logo à frente da porta. Então ele vai estar fazendo esse ciclo até embaixo. Mas o térreo é um pouco diferente. O térreo tem que estar com a porta virada para fora, porque quando a pessoa chegar no nível do térreo, ela vai simplesmente sair, não podendo ter nenhuma forma de empecilho na sua rota de fuga. Então, por isso, essa porta corta-fogo ela está localizada dessa maneira. Ok, até aí? Algo bem simples, não é? Vamos colocar também aqui a nossa parede. Colocar uma parede aqui. Essa parede eu posso estar até espelhando ela para o outro lado. Mas vou fazer isso após colocar a porta, uma porta de vidro com duas folhas. Vou colocar aqui uma porta. Olha ela aqui, ó. Pronto. Posso ver até como está ficando no 3D. Olha aqui, ó, a porta. Interessante que essa porta ela tem um parâmetro de abertura que pode ser bem interessante na hora da renderização. Eu vou selecionar a porta e a parede. Eu vou fazer o espelhamento para o outro lado. Eu posso utilizar até o eixo do meu corrimão. Não está pegando, né? Não há problema. Eu vou ocultar ele aqui. Peguei a minha parede e a minha porta. Eu vou estar usando o comando espelhar. Pronto. Já criamos as nossas portas. Essa porta frontal, ela é uma porta um pouco diferente. Por quê? Ela é uma porta de vidro.
E ela não vai estar inserida numa parede, ela vai estar inserida numa chamada parede cortina. Então como é que nós fazemos essa porta? Ela é um pouco diferente. Aqui no finalzinho vai ter aqui, ó, parede cortina, vidraça externa, vitrine. Eu vou estar utilizando a primeira opção, parede cortina, apenas para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui, eu vou pegar o nosso 3D, eu vou mostrar também uma outra ferramenta que pode ajudar muito na hora de projetar. Eu vou selecionar o meu elemento, tá? E eu vou vir aqui, ó, nessa opçãozinha que aparece aqui, caixa de seleção. Quando eu aperto nela, ele já meio que cria um recorte para mim, apenas do que eu preciso ver. Eu vou estar ocultando ele, que eu não vou estar precisando dele no momento, nem o nível. Eu quero mostrar apenas isso aqui, fica bem mais fácil de visualizar dessa forma, não é? Agora veja, eu preciso inserir uma porta aqui nessa vidraça. Uma vidraça, ela não vai ser completa dos dois lados, não vai ser uma única peça de vidro toda essa área. Ela tem divisórias. Como é que eu posso criar essas divisórias? Eu vou estar selecionando ela aqui novamente. Eu vou estar mudando aqui para a vidraça externa, porque ela já tem alguns parâmetros. Olha aqui, que interessante. Já tem alguns eixos. Eu posso alterar esses parâmetros. Tem aqui um pino para fixar. Eu vou desfixar. Colocar aqui, por exemplo, 50 centímetros. Esse outro aqui eu vou desfixar também. Eu posso até criar uma cópia para que ele fique aqui também com 50 centímetros. Aqui eu tenho uma cota temporária, né? Eu vim aqui em planta. Eu apenas ocultei aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Por quê? Porque eu preciso que essa linha esteja perfeitamente centralizada. Então eu vou criar uma cota em cada um dos meus eixos. E eu vou colocar a função equidistante. Então ele já colocou perfeitamente centralizado. Posso até visualizar no 3D. Olha só que legal. Ótimo. Então imagine que eu tenho dessa maneira a minha porta. Eu vou até verificar no meu arquivo se é mais ou menos isso mesmo. A única diferença é porque a porta, ela é isso mesmo, está com 50 centímetros. Perfeitamente. Essa parede cortina, ela não está com a restrição até o nível superior. Eu posso colocar ela até o nível superior, até o primeiro pavimento. Já está selecionada aqui. Ela está aparecendo dessa forma porque o Revit não fez aquela caixinha de corte. Então posso estar aumentando aqui um pouquinho. Pronto. É dessa forma que eu quero ver. Mas também há uma outra diferença. Eu posso precisar ter um corte aqui nesse outro sentido. No sentido horizontal. Eu posso adicionar um segmento. Eu selecionei uma dessas linhas e apertei o atalho criar similar CS. Então já fiz essa minha divisão para que eu tenha uma altura de porta. A altura essa de porta, o padrão é 2,10 metros. Mas por ser o acesso principal, pode ser até um pouco mais alto. Eu vou colocar como se fosse 2,30. Perfeito. Então já tenho ela aqui bem estabelecida. Então como é que eu vou estar fazendo com que esses dois vidros aqui se tornem portas? Eu vou ter que selecionar apenas o painel. Eu coloco aqui em cima, olha, e vou alternar a seleção com a tecla Tab. Selecionei um. Eu já tenho aqui, ó, painel de sistema envidraçado. Eu vou estar trocando, eu posso colocar vazio caso eu queira.
Imagine que eu não queira que tenha nada aqui, eu quero só um vazio. Então ele já foi. Eu posso estar trocando também, porque aqui no finalzinho eu tenho, olha, porta. Eu tenho porta dupla. Ah, interessante. Existe uma outra família que eu vou estar carregando aqui também, que é uma porta de folha única. E essa aqui é uma porta dupla. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso estar removendo esse meu eixo aqui central. Eu não vou precisar dele. Eu vou pegar esse meu painel, que está com o sistema de vazio, e vou trocar para essa minha porta dupla. Pronto, ele já fez a minha porta do acesso principal. Olha aqui. Se você quiser, eu posso até ocultar o meu arquivo de WG. Eu não vou precisar mais dessa cota. E assim está configurada a nossa porta. Essa configuração que nós fizemos, ela serve para muitas coisas. Eu posso criar paredes cortina para cobogós, por exemplo, uma parede com algum detalhe. Eu já vi até alguns youtubers que fizeram até móveis baseados em parede cortina. É um assunto que vale a pena você pesquisar, tá? Isso aqui já é um básico de parede cortina. Você pode estar criando as suas próprias paredes. Por exemplo, eu vou vir aqui, eu vou criar uma outra parede cortina aqui na frente, apenas para a gente dar uma olhada. Eu vou selecionar aqui essa função. E aqui ainda tem outro que é vitrine. Ele já colocou uns montantes, olha. E ele já faz um cálculo para mim. Eu posso editar esses meus parâmetros. Perceba que eu tenho aqui a cota lateral, dos dois lados, espessuras, enfim. É um assunto que vale a pena você pesquisar. Mas para fins do nosso curso, nós vamos estar fazendo apenas essa parede cortina. Ok até aí? Eu vou apertar HR. Eu vou desmarcar a caixa de corte para eu poder visualizar todo o projeto novamente. E eu já tenho as nossas áreas comuns. Como é que eu posso estar criando então uma parede de cobogós? Existem 3 formas de eu criar uma parede de cobogós. Uma, eu criar um bloquinho de um componente, tá? Como se fosse um único cobogó e sair empilhando. Eu posso criar uma parede cortina também. Eu posso também criar janela, uma janela no formato de um cobogó e sair preenchendo aqui. Existe também um texto 3D que tem uma fonte onde eu vou estar utilizando para fazer cobogó. Existem várias formas de eu poder chegar nesse mesmo resultado. Eu vou demonstrar algumas aqui para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar o meu tipo de cobogó. Eu vou mostrar um conceito novo para vocês, que é de criação de família. Eu vou criar aqui uma nova família. Família essa que eu quero um painel de... Cadê ele aqui? Perfil métrico. Painel de parede cortina métrico. Eu vou escolher esse meu template aqui. Eu vou abrir. Então eu posso vir aqui numa vista frontal. Vou aqui na elevação, quero um exterior. Eu vou estar criando aqui planos de referência. Eu quero apenas um quadradinho menor. Vou estar configurando as unidades, atalho N. Eu quero que as minhas distâncias não sejam em polegadas, eu quero que elas sejam em metros. As minhas áreas estão em metro quadrado também. Agora metro aqui, vou colocar 2 casas decimal. Eu vou estar trocando esse símbolo aqui para a segunda opção, para poder aceitar ponto também. Vou estar colocando aqui 20. Opa.
metros quadrados, custo, comprimento. É porque a versão 2022 ela tem essa diferença. Ele criou esse outro parâmetro aqui para comprimento, diferente das outras versões anteriores. Então aqui eu vou estar trocando para metro também, 2 casas decimais, confirmo com OK. Agora sim, a medida aqui vai estar em metro para mim. Eu coloco em metro porque, como arquiteto, à medida que o arquiteto mais ele vai estar trabalhando, e o engenheiro também em muitos casos, é o metro. Ele pode trabalhar em centímetro, em milímetro, aí vai da sua necessidade, tá bem? Mas aqui eu já tenho um quadrado perfeito de 20 por 20. Ok até aí. Eu vou criar uma extrusão. Então eu vou estar selecionando ele aqui. Criei a minha extrusão exterior. Então eu vou criar a parte externa. Eu vou ter aqui 2 centímetros para dentro. Essa linha aqui vai ser apenas a linha guia, eu vou estar apagando ela depois. Agora aqui eu quero ter um elemento vazado de 4 centímetros aqui. E eu vou colocar 4 aqui também. Apenas para eu ter essa minha referência. Aqui eu vou estar colocando 60, acho que vai ficar melhor. Pronto. Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Eu tenho aqui esse meu elemento, tá? Eu vou apenas traçar uma outra linha aqui no meio para eu ter como guia. E agora veja que interessante. Eu passo aqui em cima, eu vou alternar a seleção com a tecla Tab, selecionei. Eu vou vir aqui em girar. Eu vou colocar aqui central. Eu vou marcar aqui a opção de copiar, tá bem? Eu pego essa minha referência e trago para cá. Ele já criou a cópia aqui. Vou repetir o mesmo processo. Está selecionando ele aqui, criando como uma cópia. E mais uma vez, pegar essa minha referência e trazer para cá. Ok. Agora as linhas que eu não preciso eu vou estar apagando. Fiz dessa forma apenas para eu ter esses elementos aqui vazados. E eu quero ter mais um vazado aqui central, com a diferença de 2 centímetros. Então o que é que eu faço? Seleciono aqui retângulo. Vou colocar essa minha diferença de 2 centímetros. Pego essa minha referência aqui. Essa daqui, aperto barra de espaço para inverter. E pronto. Eu já tenho o meu cobogó configurado. Olha aqui o meu design do cobogó. Se você quiser, você pode fazer designs completamente diferentes também, tá certo? Pode utilizar sua criatividade aí para você ter um cobogó diferente. Eu só recomendo que você utilize um padrão de medidas. Por exemplo, a caixa externa de 20 centímetros. E aqui você pode trabalhar com bolinhas, pode trabalhar com quadrados, pode trabalhar com retângulos, triângulos. Eu vou até demonstrar um cobogó que eu utilizei em um outro projeto, tá? Esse projeto que eu fiz aqui trata-se de um pavilhão de exibição que é complementar, tá? E veja que interessante foi esse cobogó aqui que eu criei. A inspiração para esse cobogó veio a partir de um projeto esse aqui ó, no Cais do Sertão, vocês podem estar pesquisando. É uma obra que fica localizado no Recife, Pernambuco. E esses cobogós, e cada um deles tem 1 metro por 1 metro. Então eles são bem grandes e eles foram dessa forma para representar as rachaduras do sertão. Eles foram fixados, é até interessante o sistema como ele foi fixado lá. E eles têm cabos de aço de onde ele vai ter o apoio e os tirantes de onde eles sacam da parede. É bem interessante esse projeto. Baseado nesse projeto aqui, como o foco não é realmente apresentar esse projeto, ou a minha ideia também, eu criei uma versão diferente para o meu projeto.
tá? Utilizando um outro conceito, cheguei nesse resultado aqui. E cada um deles, como eu tinha falado, é um bloquinho. É como se eu viesse aqui em componente e criasse um novo componente. Eu tenho o componente do meu Cobogó. Agora veja também o resultado que eu consegui a partir dele. Eu vou explicar como fazer uma renderização no final. Mas olha que legal. Uma renderização em 360. Eu vou até dar uma expandida aqui, ó. Veja que ambiente eu criei aqui. Essa é uma área que tem bastante árvores. Eu tenho até uma passarela em formato de árvores. Esse projeto foi muito legal. Foi muito bem avaliado pelos professores. Mas voltando lá para nossa aula. Então, lembre-se, você pode criar o modelo que você quiser. E para você criar um Cobogó também como um componente, é muito simples. Eu posso vir aqui em arquivo, novo. Eu vou criar uma nova família. E eu vou criar um modelo genérico métrico. Eu vou criar aqui. Eu vou na elevação frontal. Criar uma extrusão. O processo é exatamente o mesmo. Eu posso até copiar isso daqui para cá, ó. Colei. Pronto. Eu vou até confirmar com OK. Eu vou vir aqui em planta de piso. Eu vou estar definindo a profundidade dele. Está aqui como 25 centímetros, mas não. Uma parede ela tem 15 centímetros, então eu vou colocar 150 milímetros. Eu vou vir aqui no 3D. Eu vou atribuir um material. Vou criar aqui um parâmetro de material. Cliquei aqui nesse quadradinho, tá vendo? Eu vou criar um novo. Aqui. E eu vou dizer que esse parâmetro é um parâmetro de material. OK até aí. Confirmo com OK. Eu vou salvar em algum local. Vou chamar de Cobogó componente. E esse eu vou estar carregando no projeto. Salvar. E eu já tenho aqui o meu bloquinho do meu Cobogó. Posso vir aqui no meu 3D. Utilizar novamente aquela mesma ferramenta. Não vou precisar desse aqui, eu vou apenas ampliar. Então veja, já tem aqui o meu bloquinho de concreto. Deixa eu ajustar aqui o meu navegador, que ele ficou fora de posição. Eu posso editar o tipo dele, colocar um material nele, porque eu criei aquele parâmetro de material, lembra disso. Vou estar colocando também concreto. Se você quisesse, poderia colocar qualquer outro elemento. Fica aí a seu critério. Concreto. Aplico. OK. Ele já mudou de cor porque agora já tem um material atribuído a ele. E a partir dele, eu posso vir aqui também na planta de térreo. Veja, eu posso criar um corte. Vou para a vista. Eu vou estar ocultando aquilo que eu não preciso, tá? E eu já tenho aqui o meu Cobogó, então eu posso copiar em série. Eu vou vir aqui nesse outra função, a função de matriz. Coloquei aqui, ó. Então ele vai me perguntar quantos Cobogós eu quero criar. Eu vou chutar, vamos dizer que eu quero 15. Ainda não chegou lá no final. Vou botar 25. Passou um pouco. Passou 1, 2, 3, 4. Já 20. 20 ele vai faltar um complemento. Na prática, esse complemento, como é que ele seria feito? Ele poderia ter preenchimentos de argamassa lateral, tá bom? Porque geralmente quando se utiliza Cobogós, eles vão ter medidas exatas para preencher o vão.
Então, para fim da nossa aula, se eu coloco 21, já preencheu, está embutido aqui na parede, não há nenhum problema. Eu posso selecionar um deles. Lembrando que na prática isso não aconteceria, tá? Eu vou até desfazer aqui, eu vou fazer como se deve fazer mesmo. Essa medida de quanto? Essa é a medida de 10 centímetros. Então eu posso vir até aqui, ó. Eu vou pegar essa minha parede, criar uma parede similar. Ela vem do térreo até uma restrição superior do primeiro pavimento. Eu vou colocar ela aqui, mas eu quero que ela tenha uma espessura de 5 centímetros só. Selecionar todas as instâncias do projeto. Eu vou estar movendo. Perfeito. Eu vou pegar apenas essa minha paredezinha que nós criamos aqui agora. Deixa eu ocultar aqui esse meu corte, está me atrapalhando um pouco. Deixa eu selecionar o corte. HH. Eu vou criar similar novamente a parede. 5 centímetros. E quando eu vou visualizar aqui no corte, eu vou botar cores sólidas. Olha aí, preencheu corretamente todo o meu espaço. Eu posso selecionar todas as minhas instâncias. E agora eu posso criar um outro comando de matriz para subir. Agora eu quero que todos eles subam. De quanto? 2. Vamos botar 15. Ele vai fazer o cálculo para mim. As instâncias idênticas no mesmo local. Tem que verificar o que é que houve aqui. Por algum motivo ele não subiu. Vou desfazer. Selecionei todos eles. Houve algum tipo de erro também, mas aqui 2. Deixa eu colocar uma quantidade menor. 5. 2, 3, 4, 5. E agora ele vai criar como se fosse um grupo. Isso aqui tá 10. A partir desse aqui está ocorrendo algum erro, né? Deixa eu vir aqui no 3D para visualizarmos. Não entendi exatamente o conflito, mas não há problema. Eu vou estudar depois qual foi o erro, mas para fins do nosso curso, como estou apenas demonstrando o meio, já demonstrei também o que houve aqui com o comando matriz. Vou estar desagrupando eles. Eu posso selecionar apenas uma instância, eu posso ir copiando quantas vezes eu quiser. E eu já vou preencher toda a minha parede. Vocês percebem que essa é uma maneira de eu fazer a minha parede de Cobogó. Eu posso selecionar todos aqui, desagrupar. Porque eu não vou precisar mais do comando matriz, eu tenho aqui ó, cada um deles. Tá? A única dificuldade de você ter uma parede de Cobogó utilizando o componente é o que? Ele vai funcionar muito bem quando a quantidade é baixa. Mas quando eu colocar uma quantidade muito maior, ou seja, quando eu subir até lá em cima, isso cada vez o Revit ele entende como instâncias separadas, tá? Isso vai carregar o seu projeto. Veja, se eu seleciono um Cobogó e eu vou aqui, ó, selecionar todas as instâncias de todo o projeto, ele já vai me dizer que apenas esses aqui eu tenho 220 instâncias de Cobogó apenas nessa área. Isso já está carregando mais o meu projeto. Eu posso estar apagando. E se eu for colocar lá para cima, então esse número ia subir e o seu modelo ia ficar lento. Em alguns casos, esse pode ser o meio mais simples. Mas, como nós vamos aprender um outro método também, você pode fazer a experiência.
Eu quero ensinar as duas formas. Então eu vou concluir aqui, olha, o meu painel da parede cortina. Eu vou estar atribuindo também uma profundidade que é de 15 centímetros. No mesmo processo eu vou criar um material, um parâmetro de material. Até aqui não há nenhum conceito novo. Eu vou estar salvando, eu não salvei esse projeto. Eu vou chamar ele de Cobogó Painel Cortina. Apenas para diferenciar do outro tipo de Cobogó, tá bem? Eu vou carregar no meu projeto. Carreguei. Como é que eu vou criar essa minha parede cortina aqui? Então eu vou vir aqui em parede. Eu vou criar um novo tipo de parede cortina. Eu vou pegar a parede cortina. Eu vou duplicar. Vou chamar aqui de Cobogó. Cobogós. Ok, até aí. Eu vou estar definindo um painel de parede cortina. Olha, aqui apareceu para mim a família que nós criamos. Cobogó, painel cortina. Seleciono. Então vou ter aqui, ó, eixo vertical, aquela divisão que a gente fez lá na porta da frente, lembra? Eu vou dizer que vai ter uma distância fixa. Distância fixa essa de 20 centímetros. E o eixo horizontal vai ter a mesma distância fixa de 20 centímetros. Eu vou confirmar com OK. E agora sim eu vou estar criando a minha parede. Eu vou ali no 3D para verificar. Olha aí que interessante. Eu posso selecionar apenas um Cobogó. Eu vou editar o tipo dele. E nele eu vou estar colocando o meu material. Concreto. Eu vou aplicar. E ele já aplicou a todos da família. Eu percebi uma coisa, olha. O eixo do Cobogó está passando onde tem os eixos que deveria separar esses Cobogós. Então o problema está lá na família que nós criamos. Porque quando nós criamos aqui a nossa família, nós pegamos o eixo que o Revit já colocou e colocamos o Cobogó a partir dele. Mas não, ele tem que estar centralizado aqui. Então vou fazer essa centralização. Eu posso apagar esses eixos. Eu vou estar alinhando. Pronto. Eu vou carregar no meu projeto. Substituo a minha versão. Então agora sim temos o Cobogó muito bem delimitado onde nós queremos. Ele está fazendo a união aqui com a parede. Eu não quero que ele faça essa união. Eu vou estar apagando essa minha boneca. Selecionar ele aqui, ou HH, para ficar mais fácil. Porque o Revit ele sempre vai entender que quando tem mais de uma parede, ele vai fazer essa conexão. Não é um problema, é uma característica do próprio Revit. E ele já fez esse cálculo aqui para mim, olha. Que interessante. Pronto. Eu posso estar colocando alinhado com o nível.
eu posso até pegar essa mesma parede e cortina e, conforme a minha necessidade, subir até lá em cima do meu prédio. Pronto, já temos a nossa parede de cobogós bem configuradas. Ele está passando do nível porque o que foi que aconteceu? Como nós vemos aqui no corte, a medida ela não é exata, ou ela não foi pensada para o cobogó. Eu tenho aqui o térreo a 50 centímetros e eu tenho o primeiro pavimento a 3,45. Não é múltiplos de 20. Por não ser múltiplo de 20, o cobogó ele não se colocou da forma correta. Vamos estar fazendo esse ajuste na próxima aula, tá bem? Porque a aula já está muito extensa. Lembrando aí que na aula de hoje a gente já viu pelo menos duas formas de se colocar o cobogó. Criamos as áreas complementares também. Eu vou estar salvando e na próxima aula vamos estar complementando essa ideia também do cobogó, tá certo? Então, se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe a aula. Isso vai estar incentivando a gente a criar mais e mais conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.